Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a ouvir o som do livro mais lido e conhecido em todo o mundo, que é a Bíblia. Nós temos estado a olhar para o Evangelho de São Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E já vamos no capítulo 9. Se você não nos tem acompanhado, tem perdido ótimos encontros em torno da Bíblia. Tem perdido, a voz deste livro que fala com muita gente. E eu quero agradecer a todos aqueles que nos têm feito chegar a informação de como este livro tem falado aos seus corações. E eu espero que você que me está a sintonizar neste momento possa ouvir bem alto o som deste livro. Nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, e vamos avançar um pouco mais na nossa leitura deste livro, na nossa leitura. Temos aqui um encontro entre os discípulos de João Batista com Jesus Cristo. João Batista, para quem não sabe, era aquele que foi enviado para preparar o caminho de Jesus. Vimos o episódio em que Jesus se aproximou de João Batista e foi batizado pelo próprio João Batista, em que João Batista reconhece que Jesus Cristo era o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo era aquele que havia sido prometido, no qual ele não era digno sequer de levar as suas sandálias. E agora João Batista está preso e ele envia então os seus discípulos para falarem com Jesus. Diz o texto assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Como disse, João Batista estava preso. Ele era reconhecido como um profeta, foi talvez o último profeta do Velho Testamento. Ele fez a ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. Ele é mencionado no livro de Malaquias, no último livro do Velho Testamento, e é logo mencionado também no primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de São Mateus. Mas ele estava preso, como eu disse, e então envia os seus discípulos para perguntarem a Jesus Cristo quem ele na realidade era. E começa com uma pergunta sobre o jejum. E Jesus responde aos discípulos de João Batista: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias jejuarão. Jesus dá a resposta a estes discípulos de João Batista, dizendo: se o noivo está presente, é óbvio que os convidados não podem ficar tristes. E Jesus era este noivo que está presente. Ele não só estava presente com os seus discípulos, como ele prometeu que estaria conosco todos os dias até à consumação dos séculos. É claro que Jesus não está a dizer que nós não devemos jejuar, mas a presença de Jesus na nossa vida faz-nos andar alegres. E o jejum tem um significado importante, é uma disciplina espiritual. Eu já falei neste assunto há uns programas atrás, mas talvez seja interessante dar aqui mais uma vez um pequeno toque sobre este assunto. Jejuar é uma atitude de deixar de comer para orar, ter um tempo de comunhão mais profunda com Deus. E os discípulos de João Batista tinham esta disciplina espiritual de não comer para poder ter então esse tempo de oração. Jejuar não é deixar de comer para fazer outras coisas. Algumas pessoas pensam que jejuar é isso. É deixar de comer simplesmente e ficam a trabalhar. Isso é passar fome, na melhor das hipóteses, mas não é jejuar. Jejuar é então separar esse tempo em que não comemos para dedicarmos à oração. Isso é um sinal que damos a Deus, um sinal visível de que aquele assunto que vamos levar em oração é extremamente importante. Jesus não está a dizer aos discípulos de João Batista que os seus discípulos nunca jejuariam. Não é isso que Jesus está a ensinar. Tanto mais que Jesus, mais à frente, ensina que há determinados tipos de demónios que só podem ser expulsos com oração e com jejum. Então há aqui um sinal da parte de Jesus dizendo:
Não, os meus discípulos neste momento não jejuam porque eu ainda estou presente. Eles vão desfrutar da minha presença. Dias virão em que eu já não estarei, terão o Consolador, Ele estará com eles para sempre, e aí sim eles irão necessitar de jejuar, necessitar de ter mais intimidade comigo, mais intimidade com o Deus Todo-Poderoso. E Jesus continua dizendo: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres e derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Jesus aqui está a falar sobre uma nova atitude de encarar a vida espiritual. Diríamos assim, por outras palavras, Jesus está a falar de uma nova dispensação, de uma nova época que iria ser inaugurada com Ele próprio, com a sua morte e ressurreição, que seria o cristianismo. Jesus está a dizer: não se pode adaptar as formas antigas às novas realidades espirituais. O Velho Testamento tinha sido dado e tinha sido nele escrito toda a forma como o homem se deveria relacionar com Deus. E João Batista e os seus discípulos, de alguma forma, como eram o elo de transição entre a velha e a nova aliança, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles ainda tinham práticas que eram do Antigo Testamento. Por isso eles vão perguntar a Jesus como é. E Jesus vai falar através de ilustrações, através de imagens, para que fosse mais fácil as pessoas compreenderem. Jesus fala sobre coisas do dia-a-dia, coisas que as pessoas conheciam, como os panos e remendar roupa. Então Jesus diz: não se coloca um remendo novo num pano velho, porque isso vai estragar o pano velho e o remendo novo não vai ter utilidade nenhuma. O que Jesus está a querer ilustrar é que a conversa começa num sentido espiritual, é sobre jejum. E o que é que Jesus está a querer ilustrar com isto? É exatamente que muitas vezes nós queremos encaixar situações do passado naquilo que é mais contemporâneo e não vai dar nada de útil. Então Jesus está a dizer, Ele próprio, Jesus Cristo, está a iniciar uma nova época, uma nova forma de encarar a vida espiritual. O relacionamento entre Deus e o homem vão ser alterados profundamente. E isso acontece por causa da pessoa de Jesus Cristo. Esta nova dispensação, digamos assim, esta nova época que é inaugurada com Jesus, chamamos do tempo da graça. Anteriormente, o Velho Testamento, os homens deveriam viver pela lei, viver de acordo com os rituais da lei. E quem não conseguisse viver, então, estaria perdido. Agora, com Jesus Cristo, nós devemos viver debaixo da autoridade e da graça de Jesus Cristo. Não porque mereçamos alguma coisa, mas porque o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para a nossa relação com Deus. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o único que nos pode pôr em contacto com Deus Pai, então isso é suficiente para a nossa relação. E é isso que Jesus está aqui a dizer aos discípulos de João Batista. Muitas vezes, quando as pessoas não entendem esta diferença entre o Velho e o Novo Testamento, elas cometem erros tremendos. É óbvio que o Velho e o Novo Testamento são ambos a palavra de Deus. É verdade também que o Velho e o Novo Testamento têm aplicações tremendas para a sua e para a minha vida. Mas têm que ser entendidos no seu próprio contexto. Têm que ser entendidos dentro daquilo que Deus queria fazer em cada época. E Jesus Cristo veio iniciar uma nova época. Por isso ele diz que o pano novo não pode ser colocado no pano velho. Assim como o vinho novo não se coloca dentro das pipas velhas, porque vai estragar o vinho, vai estragar as pipas, inclusive não irão suportar quando o vinho fermentar. Quando as pessoas não entendem esta diferença, cria-se situações bem complicadas. Ouvi uma vez uma história verdadeira de um grupo de pessoas que recebeu a Bíblia e começaram a ler a Bíblia pelo princípio, pelo Velho Testamento. Eles não tinham entendido muito bem que Cristo trazia uma nova época, uma nova forma de Deus se relacionar com o homem. Então, como queriam obedecer a tudo o que a Bíblia ensinava, começaram a aplicar tudo aquilo que entendiam do Velho Testamento. E aí começaram a fazer sacrifício de animais, cerimónias como o Antigo Testamento fala, e não percebendo que essa situação já não era para ser vivida neste momento. Até que chegou alguém que explicou àquele grupo de pessoas
que aquela parte do Velho Testamento apontava para alguém no Novo Testamento, que é a pessoa de Jesus Cristo, e que só Jesus Cristo conseguiu cumprir toda a lei cerimonial e todas as leis que são encontradas no Velho Testamento. Esse grupo de pessoas que não tinha muito conhecimento da Bíblia, mas tinha muito desejo de aplicar a Bíblia à sua vida, começaram por viver aquilo que o Velho Testamento ensina de uma forma literal, não percebendo que essas situações apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. Hoje em dia, eu creio que ainda há muita gente a fazer isso. Não percebe que entre o Velho e o Novo Testamento há uma grande diferença de relacionamento entre Deus e o homem. E quando as pessoas olham para o Velho Testamento e querem aplicar tudo literalmente do Velho Testamento à sua vida, podem criar situações bem difíceis. É por isso que Jesus disse: não se coloca vinho novo dentro de odres velhos. A atitude que nós temos como cristãos tem de ser diferente da atitude dos fariseus. E Jesus, no Sermão do Monte, tinha mostrado isso muito claramente. Então ele continua a falar com os seus discípulos e diz o texto no capítulo 9, verso 18: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Este pai desesperado certamente faz o que qualquer pai faria ao ver o seu filho nestas condições. E procura Jesus Cristo, sabendo daquilo que ele já tinha feito, todos os milagres que Jesus havia feito. Ele tem fé suficiente para crer que Jesus Cristo poderia inclusive ressuscitar a sua filha. Por isso ele vai ter com Jesus e pede que ele faça esse milagre, que venha até ao leito da sua filha e lá ele ressuscite esta menina. Enquanto isto acontecia, a história é quase interrompida por uma outra história no texto bíblico. E diz assim: e eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Vemos que Jesus está atarefado a ir para uma situação em que iria ressuscitar uma menina e de repente aparece uma mulher no meio desta história. Os outros evangelhos contam que ela tinha talvez timidez para ir diante de Jesus e ela vem por trás e toca Jesus Cristo, sem ter pedido nada. E Jesus sentiu que poder tinha saído dele, que cura tinha saído dele para curar alguém. E ele procura saber quem é essa mulher. E ela de alguma forma escondeu-se entre a multidão até que se assumiu que tinha sido ela a curada. E Jesus manifesta esta palavra de consolo a esta mulher: tem bom ânimo. E muitas vezes nós andamos sofrendo situações que se arrastam anos. Esta mulher havia 12 anos que sofria desta doença. Tinha gasto tudo, diz os outros evangelhos, para tentar encontrar a cura. E não tinha tido êxito. Mas ao ser tocada por Jesus, ao tocar as vestes de Jesus, ela pôde ser salva desta situação. Jesus disse: a tua fé te salvou. E aquela mulher ficou sã. Vemos a importância que a fé tem, de facto, na vida de cada um de nós. A fé pode, como Jesus Cristo dizia, mover montanhas. E então Jesus está nesta caminhada e certamente aquele chefe da sinagoga, ao ver este milagre, é bem provável que a sua fé também tivesse sido ainda mais estimulada, tivesse ficado ainda mais animado com aquilo que Jesus poderia fazer pela sua filha. E o texto continua dizendo: tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas o afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. As pessoas estavam ali velando o morto, velando esta menina, e as flautas e os tocadores e o alvoroço, enfim, era prática cultural. Não se choquem ao olhar para este texto bíblico desta forma. Jesus entra e diz: não, ela não morreu, mas ela dorme. O povo riu-se desta situação. Eles pensavam que Jesus talvez estivesse a brincar. É ridículo pensar que alguém poderia ressuscitar alguém. Mais uma vez, o povo não conhecia quem Jesus era.
Mais uma vez, eles não estavam a perceber que estavam diante do Criador de todas as coisas. Por isso, Jesus pode facilmente pegar na mão desta menina e levantá-la e dar-lhe de novo a vida. E este acontecimento correu por toda aquela região. Certamente não é todos os dias que se ressuscitam mortos. E é exatamente por isso que é um milagre tremendo. Jesus tem poder para todas as coisas e Ele manifesta este seu poder naquele mesmo momento. Continuando, partiu Jesus dali e seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos, que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Era impossível alguém que é tocado por Jesus Cristo ficar calado. E esta é talvez a grande diferença de muitos cristãos hoje em dia, talvez até de você que me está a ouvir. Muitos cristãos hoje em dia não sentem este toque de Jesus Cristo. Jesus os toca de uma forma poderosa, pode transformar situações incríveis e nós, em vez de ficarmos entusiasmados com o toque de Jesus Cristo, continuamos a nossa vida como se nada fosse. Jesus é aquele que toca a vida de cada um de nós e Jesus quer tocar a sua vida também. Por isso Jesus disse a estes cegos: faça-se conforme a vossa fé. Será que você tem fé suficiente para receber o toque de Jesus Cristo? Aquilo que Ele quer transformar na sua vida. É necessário exercitarmos fé. Eu não estou a falar em termos fé na fé. Muitas vezes as pessoas põem fé na sua própria fé. Pensam que é a fé em si mesmo que faz alguma diferença. Não. O que faz a diferença é o poder da palavra de Deus, é o poder do próprio Deus. A nossa fé pode, digamos assim, ser um travão a esse poder de Deus. Mas não temos que depositar a nossa fé na fé. Temos que depositar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Temos que confiar inteiramente nele e crer nele para que as coisas que à nossa volta aconteçam. Querer fazer a sua vontade. Às vezes as pessoas colocam a sua fé na fé, dizendo: se eu acreditar muito, então vai acontecer. Esquecendo que às vezes só acontecerá se essa for a vontade de Deus. Nós temos que depositar a nossa fé na vontade de Deus. Aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida. Se você tem essa convicção que é de Deus que vem, então tenha fé que Deus vai cumprir. Mas se você simplesmente é otimista, talvez até tenha pensamento positivo, quer acreditar nisso de uma forma positiva, isso não é fé. Não basta eu acreditar que uma coisa vai acontecer para que ela aconteça. É necessário que ela venha da parte de Deus para si. E é isso que a fé faz a diferença. Quando a nossa fé é depositada na palavra de Deus, no poder de Deus, nas certezas que Deus nos dá, aí sim, as coisas, ainda que pareçam impossíveis, irão acontecer. Como a cura destes 2 cegos. E retiraram-se eles, diz o texto, e foram trazido um mudo endemoniado. E expelindo o demónio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Agora vemos aqui uma situação diferente. Vemos que há uma enfermidade, há uma deficiência que é provocada por uma situação espiritual. Se por um lado vimos que os cegos eram uma atitude, uma situação natural, um problema de uma doença de ordem natural, vemos agora que este mudo tinha uma deficiência de ordem espiritual. E isto deve nos fazer pensar também. É verdade que há doenças de ordem natural e essas têm que ser tratadas, se com oração ou com a intervenção dos médicos, podem intervir e curar essa enfermidade, ou há outras doenças que de facto têm a sua origem em ordem espiritual. E muitas vezes acontece que os próprios médicos não sabem o que se passa com as pessoas, não conseguem diagnosticar, fisiologicamente eles têm determinados sintomas, mas na realidade depois não têm essa doença, os medicamentos não fazem efeito diante de determinados sintomas, e os médicos dão a medicação correta e nada acontece. Talvez é de pensar que isso terá uma origem espiritual.
E vemos como este demónio aqui provocava a este homem o facto de ele não poder falar. E Jesus expulsou esse demónio e então ele pôde começar a falar. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Jesus tinha sido enviado para fazer isso. Ele tinha sido enviado para pregar o evangelho do reino a todo lugar. Ele tinha sido enviado para manifestar o seu poder como Deus Todo-Poderoso no meio do povo. E era exatamente isso que Jesus estava a fazer. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Neste texto aqui vemos o coração de pastor de Jesus, ele preocupado com as pessoas que não têm orientação. E infelizmente ainda hoje, muitas pessoas continuam sem orientação. E Jesus tem esse coração de compaixão por si, por mim, que procura de facto guiar-nos na sua verdade. E por isso ele diz: rogai ao Pai por obreiros, por pessoas que vão anunciar estas novidades, estas boas novas, que Jesus Cristo tem poder para restaurar as pessoas. Em seguida, Jesus, no capítulo 10, no verso 1, envia os seus discípulos com toda a autoridade e diz: tenho-vos chamado, os seus discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. E vemos como Jesus dá esta autoridade aos seus apóstolos e diz: ora, os nomes dos 12 apóstolos são Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Matias, Tiago, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, o traidor. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomais rumo aos gentios e nem entrais em cidade de samaritanos. Sim, de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demónios. De graça recebeste, de graça dai. Jesus Cristo dá instruções muito claras aos 12 apóstolos, não é uma passagem que seja para ser aplicada a toda a gente. Inclusive o próprio Jesus dá nominalmente quem tinha esta autoridade e ele envia então estes a fazer estes milagres, a expelir estes demónios e a dizer à população aquilo que é o reino de Deus. Eles receberam de graça e eles deveriam entregar também a mensagem de Deus de graça. Este é um princípio para todos nós ainda hoje. Nós talvez não temos a autoridade que estes apóstolos receberam. Não foi-nos comissionada a nós, foram a eles os 12. Não nos foi dada a nós esta autoridade de fazer estas ressurreições e etc. Mas, no entanto, Jesus Cristo mantém este princípio. De graça recebemos, de graça nós devemos dar. E nós podemos então entregar esta mensagem de esperança àqueles que cruzam connosco, de que Jesus Cristo é de facto o Senhor dos Senhores e é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós iremos continuar a acompanhar no próximo programa os passos de Jesus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.